O Brasil produz mais de 200 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, e quase 40% disso é descartado em lixões ou em áreas irregulares. Isso significa mais de 33 milhões de toneladas por ano, o equivalente a 233 maracanãs cheios de resíduos. Quando esses resíduos são descartados de forma errada, eles liberam o chorume, um líquido tóxico resultante da decomposição da matéria orgânica, que contamina o solo, rios e lençóis freáticos. Os resíduos plásticos chegam aos mares, sufocam animais e já geraram microplásticos em mais de 800 espécies marinhas, chegando até a nossa água e nossa comida. Mas o problema não é só ambiental. Resíduos acumulados atraem mosquitos, roedores e causam doenças como a dengue, leptospirose e infecções respiratórias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os riscos ambientais, incluindo a má gestão de resíduos, são responsáveis por cerca de 12,6 milhões de mortes todos os anos. Isso é quase um quarto de todas as mortes globais. Além disso, os prejuízos econômicos são gigantescos. De acordo com o PNUMA, os custos globais da gestão de resíduos em 2020 já foram estimados em mais de 300 bilhões de dólares por ano. E se nada for feito, podem chegar a cerca de 640 bilhões por ano até 2050. Ou seja, os resíduos sólidos descartados de forma inadequada não desaparecem. Eles se acumulam em áreas irregulares, contaminam o solo, a água e o ar, favorecem a proliferação de vetores de doenças e, além dos impactos ambientais e sanitários, o manejo incorreto aumenta os custos de limpeza urbana e compromete a qualidade de vida da população. Nesse vídeo, nós vamos mostrar quais são os problemas dos resíduos descartados na natureza, por que isso afeta todos nós e o que pode ser feito para mudar a nossa realidade. Vale lembrar, quase tudo que descartamos tem potencial de reciclagem ou reuso, e é exatamente aí que está a oportunidade de economia circular. O modelo que transforma resíduos em recursos, gera empregos e reduz impactos ambientais. O resíduo orgânico é tudo aquilo que tem origem biológica, seja ele então resto de comida, casca de fruta, sobra de preparo de alimentos, e ele representa cerca de 40 a 45 milhões do que descartamos no Brasil por ano. Quando jogado em locais inadequados, ele pode atrair animais como roedores e mosquitos, que podem se tornar transmissores de doenças, como a dengue, leptospirose e o hantavirose. Nos lixões, a decomposição gera o chorume, líquido tóxico que contamina o solo e os rios, podendo matar toda uma vida aquática de um curso d'água. Nos aterros sanitários, por mais que superiores ao lixão, eles têm problemas também, como a fermentação anaeróbica, que produz um gás metano com potencial de aquecimento de 28 vezes maior do que o gás carbônico. Esse setor é responsável, então, por 15% das emissões nacionais desse gás. Agora falando do resíduo orgânico, ele é composto pelo plástico, os vidros, metais e embalagens, que também representam metade do que geramos e traz seus próprios riscos. Embalagens paradas acumulam água e favorecem a proliferação do Aedes aegypti. Nos oceanos, entre 8 a 18 milhões de toneladas de plástico entram a cada ano no mar, formando manchas enormes que prejudicam as tartarugas, aves e peixes. Com o tempo, o plástico se fragmenta em microplástico, partículas minúsculas que já foram encontradas até no nosso sangue, pulmões e na placenta humana. A reciclagem poderia ser uma solução, mas no Brasil ela é definida pelo seu valor de mercado. A lata de alumínio é reciclada 98%, enquanto as sacolas plásticas praticamente nem são coletadas, pois não compensam financeiramente. Esse cenário é agravado pelas desigualdades na gestão pública. Segundo o IBGE, 31,9% dos municípios brasileiros ainda mantêm os lixões ativos, concentrando principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a cobertura de serviços é menor e o problema é mais difícil de se resolver. A principal solução estrutural para o descarte inadequado é a ampliação do sistema de gestão integrado de resíduos. Aterros sanitários corretamente plantados eliminam a contaminação pelo chorume e permitem a captação de biogás gerado pela fermentação anaeróbica, que pode ser convertido em energia elétrica ou biometano, transformando os resíduos passivos em recurso energético e econômico. Esse avanço, no entanto, só se completa quando alinhado ao fortalecimento da logística reversa, regulamentada pelo Decreto nº 11.413/2023, que estabelece metas de recolhimento e certificação de reciclagem para fabricantes e importadores. E o investimento em infraestrutura é a capacitação corporativa de catadores. Afinal, quantos países da OCDE reciclam em média 45% de seus resíduos urbanos? O Brasil recicla cerca de 4%
tendo um potencial enorme que ainda aguarda a ser explorado. Quando analisamos os impactos dos resíduos descartados incorretamente na natureza, fica evidente que esse problema não se resolve apenas com limpeza e coleta. Ele exige formação cidadã. E é exatamente aqui que entra a conexão com a educação formal, escolas, universidades e programas de extensão. A educação ambiental nas instituições de ensino é fundamental para transformar comportamentos a longo prazo. Estudantes expostos a projetos ambientais desenvolvem maior consciência sobre gestão de resíduos, reciclagem e impactos ambientais, atuando diretamente na prevenção do descarte correto. Ao conectar o tema ao canal YouTube da instituição, ampliamos esse alcance. O conteúdo técnico publicado no canal se transforma em uma ferramenta de extensão. Alcança não só os estudantes, mas também famílias, comunidades e outros educadores. Essa disseminação de conhecimento técnico fortalece a cultura da sustentabilidade e estimula a criação de projetos socioambientais dentro e fora das instituições de ensino. Em 2023, 58,5% dos resíduos sólidos urbanos tiveram tratamento ambientalmente correto, enquanto 41,5% ainda foram descartados em locais inadequados. O decreto número 11.403 de 2023 regulamentou a logística reversa, criando certificados de reciclagem e metas de recolhimento para fabricantes e importadores. Além disso, os planos municipais de gestão integrada de resíduos passaram a ser exigência para o acesso a recursos federais, estimulando o encerramento de lixões e a implantação de aterros controlados. Coleta seletiva, compostagem e biodigestão representam caminhos imediatos para reduzir o impacto dos resíduos urbanos, e a reciclagem do biogás gerado em aterros pode transformar o problema climático em oportunidade energética e econômica. O problema dos resíduos descartados na natureza não tem uma única solução, mas tem um ponto de partida: a consciência de que cada descarte importa. O que você vai fazer com essa informação?